Fala, oitavo ano, como é que vocês estão? E aí, gente, vamos lá fazer a revisão? Bora? Vamos lá. Vamos lá, um pouquinho cansado, gravei outras revisões, trabalhei o dia inteiro, aí tô um pouquinho devagar, a voz um pouquinho mais baixa, tá? Se vocês ouvirem, inclusive, uma música de fundo, vocês já sabem, é o Bar do Carlinhos, aqui na frente de casa, que hoje inclusive, ele tá... Meu Deus do céu, hoje tá brabo, tá? Então vamos lá, gente. Questão de número 1. Explique por que podemos afirmar que a política econômica dos Estados Unidos é protecionista. Gente, lembra da sala de aula, tá? Inclusive essa revisão, ela vai proporcionar pra gente um espaço em que a gente vai conseguir aprofundar algumas coisas que a gente conversou na quinta-feira, beleza? Olha só, por que nós podemos dizer que a política econômica dos Estados Unidos é protecionista? Pelo seguinte: quando um país tenta inserir no mercado estadunidense o seu produto esse que tem a capacidade de competir com o mesmo tipo de produto que dessa vez é produzido dentro dos Estados Unidos, o que os estadunidenses fazem, no caso o governo dos Estados Unidos faz, para diminuir, para evitar que haja competição entre o produto que vem de fora com o produto que é feito dentro dos Estados Unidos? Eles enchem de impostos, de tarifas, o produto que vem de fora. Tudo bem? Eles enchem o produto que vem de fora de impostos. Com isso, o preço dele aumenta. Presta atenção em mim. O preço desse produto aumenta e não fica interessante para os compradores de dentro dos Estados Unidos deixarem de comprar o produto nacional para comprarem o estrangeiro. Assim, eles garantem reserva de mercado, eles garantem mercado consumidor para os seus próprios produtos e eliminam a competição. Entende? E isso é muito importante, por quê? Porque os Estados Unidos é um dos principais países que cobra das outras nações que retirem os impostos sobre os produtos que vêm de fora. Mas quando é com eles lotam os produtos externos de taxas. Tranquilo? E aí o mundo olha e fala: ué, cara, tu tá mó tempão falando em uma tal história de livre mercado, de livre concorrência, mas quando é contigo tu não gosta? Que história é essa? Entende qual é a lógica? Por que o mundo acusa os Estados Unidos e a Europa Ocidental, que também faz isso, de protecionistas e de hipócritas quando eles tentam falar em livre comércio? É por isso. Então escreve assim no seu caderno: a política econômica dos Estados Unidos é apontada como protecionista em virtude das taxas colocadas sobre os produtos externos que tentam concorrer dentro do mercado estadunidense. Ponto final. Questãozinha número 2. Ai, meu pescoço. Questão 2. Como se dá a influência dos Estados Unidos no mercado internacional? Pessoal, olha só. Quando você pensa na influência dos Estados Unidos da América no mercado, é absurda. É absurda. Almir, por quê? As principais empresas são deles. Vem comigo. Apple é de quem? Uma das únicas empresas na história da humanidade
que alcançou um valor de mercado de $1 trilhão. Presta atenção em mim. Uma das empresas mais valiosas do mundo, da história do capitalismo. É da onde? Dos Estados Unidos. Microsoft, que faz o Windows, é da onde? O Facebook é da onde? O Instagram é da onde? O Google é da onde? O YouTube, que é do Google, é da onde? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então a influência dos Estados Unidos. E eu falei só de algumas empresas de alguns setores. Eu poderia falar Ford. Eu poderia falar de tantas outras empresas estadunidenses, Gillette, Johnson & Johnson, sabe? De outros setores da economia que são estadunidenses. Presta atenção, não viaja. Que são estadunidenses. Sacou? Então, quando você pensa no mercado internacional, quando você pensa nas ações que são vendidas e compradas nas bolsas de valores do mundo, grande parte das empresas que estão envolvidas nesses trâmites econômicos são dos Estados Unidos da América. Então a influência deles no mercado é absurda, é gigantesca. Sem falar que eles sempre buscam a monopolização de setores econômicos. Como assim? É o exemplo que eu dei em sala. Você está a fim de ver um vídeo. Você vai ver aonde o vídeo? Você quer ver um filme. Você vai ver em qual streaming? Ah, eu me amarro no Disney Plus. Eu me amarro na Amazon Prime. Tá, legal. Quem é a cara, quem é o modelo para todos os outros serviços de streaming que existem nesse mundo? A Netflix. Sejamos francos, a Netflix. Você quer fazer uma busca em um site de pesquisa. Você vai aonde? Você vai no Bing ou você vai no Google? Você vai no Yahoo ou você vai no Google? Pelo amor de Deus. Você vai no Baidu ou você vai no Google? Pô, pelo amor de Deus. Tem que criar até um termo para isso. Vou dar um Google. Vou dar uma googada. Vou procurar alguma coisa no Google. Você quer fazer a barba? Você vai comprar o quê no mercado, na farmácia? Uma Gillette. Gillette é nome de uma empresa. Aquilo é qualquer outra coisa, haste metálica utilizada para fazer a barba, sei lá. Mas não é Gillette. Gillette é o nome da empresa. E é tão monopolizado esse setor da economia que nós relacionamos o nome da empresa ao produto. De tal forma que a gente passa a achar que o nome do produto é Gillette e não é. Você pensa num fast food. Você pensa em quem? Cara, seja sincero, você pensa em quem? Você pensa no McDonald's. Ah, eu adoro o Burger King. Eu adoro o Bob's. Pô, legal, maneiro, mas qual é o fast food que deu origem a tudo isso? Quem é o fast food que é a base para todos os outros? É o Burger King? Não é. Por mais que o Burger King também seja estadunidense, não tenho certeza, tá? Mas ainda assim, a base de todos os outros fast foods é o McDonald's, que é estadunidense. Percebe como eles buscam a monopolização de setores da economia? O que é monopolização, Almir? É quando uma empresa domina um setor do mercado, um setor da economia. Então, quando você pensa em fast food, McDonald's. Quando você pensa em streaming, Netflix. Quando você pensa em rede social, cara, Instagram, Facebook, que inclusive, diga-se de passagem, Facebook, Instagram e WhatsApp são da mesma holding, são do mesmo dono, em outras palavras. Ou seja, usando um ou outro, o dinheiro vai para a mesma fonte, para os mesmos investidores. Monopolização no mercado. Quando você pensa em pesquisas, você vai pensar em quem? No Google, pô.
Entendeu? Então a influência dos Estados Unidos na economia global é absoluta, tá? Escreve assim no seu caderno. Os Estados Unidos da América, por terem a posse das principais empresas multinacionais do mundo, tem uma influência no mercado internacional gigantesca. Ponto final. Bem direto e reto. 3. Qual a relação entre as duas guerras mundiais e o crescimento econômico dos Estados Unidos? Preste atenção em mim. Não se entrega, não viaja, vem comigo. Vem comigo, não se entrega. Olha só. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, eles vão ser grandes vendedores de armas. Só de armas? Não. A Europa, durante essas guerras, fica destruída. E ela precisava comprar produtos fundamentais para a sua economia e para as suas sociedades de algum lugar, cara. E de onde que vinham esses produtos? Ei, presta atenção. De onde que vinham esses produtos? Dos Estados Unidos da América. Então os caras forneciam produtos fundamentais para a Europa, foram fundamentais para a própria reconstrução da Europa, com pacotes econômicos de ajuda para a Europa, tá? E vendiam arma pra caramba para a Europa durante a guerra. Então, quando acaba a Primeira Guerra, os Estados Unidos saem como uma grande potência emergente, que crescia, mas já era uma potência. No final da Segunda Guerra Mundial, ele já sai como a principal potência do planeta Terra. De tanta arma que ele vendeu, de tamanha a quantidade de dinheiro que ele acumula vendendo produtos para a Europa. Depois ele vai reconstruir a Europa e vai guardar a Europa no bolso. E a Europa vai se tornar um grande mercado consumidor, até hoje, dos produtos estadunidenses. Mercados importantíssimos. Então, assim, as duas grandes guerras foram de suma importância para que os Estados Unidos se tornassem, presta atenção, no que eles são hoje. Tranquilidade? Então escreve assim no seu caderno. Durante as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos da América foram grandes fornecedores de produtos diversos para a Europa, vírgula. Perdão. Além de fornecerem diversas armas para esses conflitos, vírgula, também financiaram a reconstrução do velho continente, que é a Europa, tá? Ponto continuativo. Ao final dos dois grandes conflitos, os Estados Unidos ganham grande poder político e econômico. Ponto final. Vamos à próxima questão. 4. Comente sobre a forma como o NAFTA afeta a economia do Canadá. Olha só. Lembra que em sala eu comentei com vocês que o Canadá, por ser extremamente próximo dos Estados Unidos e por outras questões também, inclusive históricas, como colonização, enfim, ele tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, isso gerou uma dependência do Canadá em relação aos Estados Unidos. O que acontece? Grande parte das indústrias estadunidenses foram para o Canadá. Então, o Canadá, ele tem como componente da sua economia, presta atenção, olha para mim, grandes empresas que são dos Estados Unidos. De tal forma que os Estados Unidos têm uma influência gigante na economia canadense. E aí o que acontece? Um bloco econômico basicamente
é formado quando países se juntam para aumentar as trocas econômicas de pessoas e informações entre eles, tá? Ai, que dor. E aí, um bloco econômico chamado NAFTA, presta atenção no que eu estou falando, um bloco econômico chamado NAFTA, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México, é formado. Esse bloco econômico é um tipo de bloco econômico que nós chamamos de bloco econômico de livre mercado, de livre comércio, dá no mesmo, tá? O que é um bloco econômico de livre mercado? É um bloco econômico em que todos os impostos, ou a maior parte absoluta dos impostos, sobre os produtos vendidos dentro do bloco são removidos. Por que é fundamental entender isso? Pelo seguinte, quando esses impostos são removidos, os produtos circulam, preste atenção, hein? Acompanha, olha para mim. Os produtos circulam com maior facilidade, tranquilidade. O que isso gera? Gera uma situação em que os produtos de empresas multinacionais estadunidenses com 100, 150 anos de conhecimento de mercado, cheias de tecnologia, entram em mercados menores, como é o caso do México, e dominam aquele mercado. O que isso gera? Uma dependência gigante da economia menor em relação à maior. Porque se hoje ou amanhã a economia menor, como é o caso do México ou do Canadá, virarem para os Estados Unidos e falarem: nós queremos margens de lucro maiores, presta atenção, os Estados Unidos podem falar: bacana, então eu vou tirar minhas fábricas daí e levar para a Bolívia, para o Paraguai, para o Brasil. O que acontece com a economia desses países menores? Quebra. Claro, há um abismo de diferença entre Canadá, que é um país desenvolvido, e o México, que é um emergente. Mas a lógica da dependência se mantém. Então o NAFTA ele foi um bloco econômico criado entre Estados Unidos, Canadá e México que aprofundou a dependência desses dois países, claro, considerando as devidas diferenças que existem entre esses dois. Mas o NAFTA, sem dúvidas, aprofundou as dependências envolvendo Canadá e México em relação aos Estados Unidos da América. Tranquilão? Então escreve assim no seu caderno. O NAFTA, por ser um bloco econômico, vírgula, né? Por ser um bloco econômico, na hierarquia de livre comércio, vírgula, aprofundou a dependência do Canadá em relação aos Estados Unidos da América. Tranquilidade, gente? Vamos pro próximo. Não se entrega, hein? Não se entrega. Vem comigo, bora. Bora. Vem comigo, cara. Vem comigo, não se entrega. Bora. Olha só. Tava em qual? Tá. Questão de número 5 agora. Por que no sul dos Estados Unidos percebemos uma grande presença de empresas de tecnologia de ponta? Sul dos Estados Unidos nós encontramos quem? Vou te dar uma dica. É uma região de latitude menor. Vem comigo. É uma região de latitude menor. Se a latitude é menor, é mais quente ou mais frio? Ei, se a latitude é menor, é mais quente ou é mais frio? É mais quente. Qual é o nome dessa porção do território estadunidense mais ao sul? É o Sun Belt, é o cinturão
do Sol, alguns falam cinturão do fogo ali dos Estados Unidos. Por que tem essa brincadeira envolvendo o Sul com o Sol? Sun é Sol, né? Por quê? Porque quanto menor a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador um território está, não se entrega, vambora, não se entrega, é revisão. Quanto mais próximo da linha do Equador um território está, mais quente ele é, maiores são as temperaturas. Logo, essa localidade é chamada de Sunbelt por conta dessa característica física, beleza? Agora que já entendemos o nome da porção sul dos Estados Unidos, desse cinturão no sul dos Estados Unidos, por que lá você tem a presença de empresas de tecnologia de ponta e não, sei lá, indústrias de base? Que o próprio nome já diz, é a base, é o início da atividade industrial. Presta atenção. O que acontece? Lá no Nordeste dos Estados Unidos, você tinha um outro cinturão econômico, que era o Manufacturing Belt. Se você é bom de inglês, você entendeu que eu estou falando de um cinturão que tem a ver com manufatura. Ou seja, era uma porção dos Estados Unidos aonde tinha uma grande concentração de indústrias. Olha para cá, aonde? No Nordeste dos Estados Unidos. Só que, na década de 70, 80, uma série dessas indústrias começam a sair dos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos, começam a olhar para o Manufacturing Belt, dar tchau, e começam a buscar a China. Porque produzir na China era melhor. O que acontece? Esse Manufacturing Belt, ele vai perder esse nome e vai passar a ser chamado de Rust Belt. Almir, eu tô ligado no inglês. Eu fiz CCAA, cultura inglesa, brasas. Eu sei falar inglês. Muito bom, que legal. Então você já entendeu que rust vem de ferrugem, algo enferrujado. Presta atenção. Quando eu falo Rust Belt, é como se eu estivesse falando de cinturão enferrujado. Um cinturão, sabe, que ele é de metal e foi ficando velho, desgastado, enferrujado. Olha que interessante. Era o Manufacturing Belt, porque tinha muitas indústrias concentradas. Ele passou a ser chamado de Rust Belt, que é cinturão enferrujado. Será que tem uma ligação? É claro que tem. Conforme as empresas começam a sair do Nordeste dos Estados Unidos e ir para a China, porque era mais barato produzir no país asiático, os estados norte-americanos que dependiam dessas empresas entram em crises econômicas profundas. Detroit é o melhor exemplo disso, que até hoje vive um cenário de crise por conta dessa estrutura que eu acabei de explicar para vocês. Presta atenção, não se entrega, vamos embora. E várias das estruturas industriais, esqueletos de indústrias que foram deixadas para trás, começaram literalmente a enferrujar. O que justifica o nome Rust Belt. Até que tranquilo? Não se entrega, vamos embora. Show de bola. Inclusive, hoje em dia, essas antigas fábricas foram reutilizadas e se tornaram shoppings, né? Eu até falei em sala com vocês que hoje em dia, no Nordeste dos Estados Unidos, quando a gente olha para o aspecto econômico, o que predomina ali é o setor de serviços, setor terciário, comércio principalmente, tá? Porque a indústria foi para a China. Isso quer dizer que não tem indústria lá? É claro que tem, mas não como tinha antes, beleza? Até que foi de boa, né? Só que parte dessas indústrias buscaram também o sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque no sul você tinha uma mão de obra muito qualificada
muito qualificada, tá? Engenheiros, estudiosos, professores, beleza? E por conta da não tradição industrial, lembra que eu falei? Volta, não se entrega. Lembra que eu falei que a indústria ficava concentrada no Nordeste dos Estados Unidos? Logo, o Sul não tinha uma tradição industrial. Então, essa mão de obra qualificada era mais barata. Gente, um minutinho que minha TV ligou. Vou dar uma pausa para desligar e já venho. Um minutinho só. Voltei, galera. A minha televisão era programada para ligar em um horário específico. Eu tenho até que tirar essa programação, tá? Coloquei isso há anos atrás, ela ficou, tá? Aí quando chega esse horário, ela liga sozinha, tá? Vamos voltar. Então, retomando o que a gente estava falando, presta atenção. Retomando. A mão de obra no sul dos Estados Unidos, ela era qualificada e barata. Então, muitas indústrias, principalmente de tecnologia, falam, cara, eu tenho professores, eu tenho engenheiros, eu tenho vários técnicos concentrados em uma parte dos Estados Unidos, muito qualificados e que cobram menos. É para lá que eu vou. O Sun Belt é onde nós encontramos o... Caraca, me fugiu o nome. É onde encontramos... Gente, esqueci. Caraca, peraí. É onde encontramos... Esqueci. Enfim, daqui a pouco o nome vem, que é um nome muito utilizado. Tá na ponta da língua, daqui a pouco vem, gente. Desculpa. Eu falei em sala, tá no seu caderno, tá? Eu esqueci agora, daqui a pouco vem, desculpa, tá? Mas o ponto central não é esse. O ponto central é que no sul dos Estados Unidos, no Sun Belt, você vai ter... Lembrei, Vale do Silício, lembrei. Como é que eu esqueci esse nome, gente? Importantíssimo. O Vale do Silício é um nome dado justamente para uma porção ali do Sun Belt, uma parte do Sun Belt, onde você vai encontrar as principais empresas de tecnologias do mundo, pô. Apple tá lá, Microsoft tá lá, Nintendo não me lembro se tá? Porém, Facebook, Instagram, WhatsApp, as principais empresas de tecnologias do mundo estão concentradas no Vale do Silício, que está dentro do Sun Belt. Beleza? Então, o Sun Belt é o cinturão do Sol no sul dos Estados Unidos, onde há o predomínio, preste atenção, não se entrega, tá? De empresas do ramo de tecnologia de ponta, beleza? Que vai ser estruturado por conta da busca por uma mão de obra qualificada e barata por parte de empresas que se desterritorializaram do Nordeste e buscaram o Sul. Tranquilo, gente? Tranquilidade? De boa? Então escreve assim no seu caderno. No sul dos Estados Unidos, vírgula, onde encontramos o Sun Belt, vírgula de novo, presenciamos a grande ida de empresas de tecnologia de ponta em virtude da concentração de uma mão de obra altamente qualificada e mais barata nesta parte do território estadunidense. Ponto final, tá? Vamos lá, próxima questão. 6. Por que percebemos uma grande densidade demográfica na região dos Grandes Lagos e no Vale do São Lourenço, no Canadá? Primeira coisa, são regiões de latitudes mais baixas, logo são mais quentes. E para quem tá ligado, o Canadá, ele está em uma porção do globo ao norte dos Estados Unidos que tem uma latitude muito alta. Se a latitude é alta, o clima é mais frio, as temperaturas são mais baixas. Pessoas, seres humanos, preferem morar em localidades de temperaturas amenas. Não é nem tão quente nem tão frio, tem que ser ameno. Ou seja, a galera no Canadá vai buscar áreas
de latitudes mais baixas para ficar em partes daquele território que não são tão frias, continuam sendo frias, mas não é tão frio como a pessoa que vai lá para o norte do Canadá fazer sei lá o quê, entende? Então são porções do território canadense que têm latitudes menores, logo são mais quentes. Show de bola, perfeito. Só que tem um porém. Tem alguns elementos a mais. Como, por exemplo, essa região do São Lourenço, no Canadá, que também acaba encontrando com a região dos Grandes Lagos, que estão ali na divisa entre Canadá e Estados Unidos, são porções, são partes do território canadense por onde você tem transporte de produtos, tanto para os Estados Unidos no sul, como para o mercado externo. Você bota o produto ali na região dos Grandes Lagos e do São Lourenço, né, em uma embarcação, e ele vai para o mercado externo. Ou ele vai para os Estados Unidos. Gente, não é à toa que nessa localidade nós temos várias empresas, várias indústrias. Por quê? Porque são localidades de mão de obra qualificada, com infraestrutura industrial, com infraestrutura de transporte e colados em rios que se comunicam, que facilitam o transporte para o mercado externo, principalmente e entre Estados Unidos e Canadá. Tranquilidade? Então escreve assim no seu caderno. E obviamente que isso atrai pessoas para essa porção do território canadense, tá? Escreve assim no seu caderno. Esta porção do território canadense, vírgula, além de possuir uma latitude mais baixa, vírgula de novo, é estratégica quando pensamos no deslocamento de produtos, principalmente para o mercado externo. Ponto final, tá? Eu não coloquei trocas entre Estados Unidos e Canadá porque eu acho que está muito óbvio, né? Então, dei um foco maior para o mercado externo, tá? E aí é óbvio que isso atrai pessoas, fluxos populacionais demográficos para essa localidade, tá bom? Próxima questão, 7. Explique a terciarização da região anteriormente conhecida como Manufacturing Belt. Já falei sobre isso. É aquela lógica. As empresas vão para a China atrás de mão de obra mais barata, produção mais barata, lucros maiores. As empresas que ficaram são deixadas para trás, começam a enferrujar. Não é à toa que o Manufacturing Belt passa a ser chamado de Rust Belt. E aí o que sobra para essa localidade? Se entregar para o setor terciário, que é o setor de serviços. E o melhor exemplo disso, olha para mim, não se entrega, olha para mim, presta atenção. O melhor exemplo disso são antigas fábricas sendo reutilizadas, é o espaço geográfico sendo transformado para se adequar a uma nova tendência econômica, a uma nova estrutura econômica que passa a se apresentar nessa parte do território estadunidense. Então a indústria foi para a China, bacana, vamos pegar esse esqueleto de fábrica que ficou para trás e vamos tornar ele em um shopping. Aqui no Brasil você vê isso. Você tem o Nova América, você tem o Shopping Bangu. Shopping Bangu é uma fábrica todinha. Nova América também, que foi transformado em shopping e retrata muito bem esse tema que nós estamos falando. Então, se o setor secundário, a parte principal, crucial dele foi para a Ásia, então vamos reutilizar esse espaço geográfico, essas infraestruturas deixadas, para focar no que é possível, no setor
terciário no setor de serviços. Isso é uma tendência do mundo, tá? A terciarização da economia mundial. Mas essa lógica de desconcentração industrial rumo à China é marca no Nordeste dos Estados Unidos, do Rust Belt, que se entrega ao setor terciário, que vivencia uma terciarização da sua economia. Tranquilidade? Então escreve assim no seu caderno. Com a ida de muitas fábricas, presta atenção, não se entrega, com a ida de muitas fábricas do Nordeste dos Estados Unidos para a China, a economia desta porção do território precisou se reorganizar, focando no setor terciário, o de serviços. Ponto final. Próxima questão, ou revisão grande. Questão de número 8. Como o exército estadunidense influencia a relação deste país com as outras nações? Gente, olha só. Não existe nenhum outro país no mundo que investe 1 trilhão de dólares por ano em exército, ou quase 1 trilhão de dólares em exército. No ano de 2022, se eu não me engano, foram 800 e poucos bilhões de dólares em forças armadas. Não existe nenhum outro país no mundo que tem mais ou menos 800 bases militares espalhadas pelo planeta. Não existe. É óbvio, evidente, que quando os Estados Unidos senta para negociar qualquer coisa, antes da própria negociação, a força militar dele já se apresenta como um fator fundamental. Se não fosse assim, eles não investiriam tanto do seu PIB em armas. Um grande elemento para que os Estados Unidos consigam ter uma geopolítica tão espalhada pelo globo é a gigantesca capacidade militar que eles têm. Tamanho é o investimento que eles fazem nessa área todo santo ano. Grande parte das grandes tecnologias que nós temos hoje no mundo são derivadas do complexo militar estadunidense. O iPhone, antes de ser criado e vendido pela Apple, as pesquisas que levam até o iPhone já eram financiadas pelo complexo industrial bélico dos Estados Unidos há muito tempo. Por quê? Para você produzir tecnologia para as Forças Armadas, você tem que ter pesquisas científicas constantes. E isso impacta várias áreas. Eles estudam, desenvolvem a tecnologia e começam a pensar aplicabilidades para essa tecnologia. Presta atenção. Tanto que a base do que virá a ser o iPhone, em 2007, quando saiu o iPhone 1, é derivado das pesquisas feitas pelo complexo militar industrial dos Estados Unidos. A internet vem daí, o computador vem daí também, tá? Então, assim, escreve desse jeito no seu caderno que eu vou ditar agora. Os volumosos investimentos, presta atenção, não se entrega, não dormem, presta atenção. Os volumosos investimentos nas Forças Armadas estadunidenses é fundamental para a manutenção da geopolítica dos Estados Unidos,
De modo que, obviamente, é um fator de pressão para que as melhores posturas que corroboram com os interesses desse país sejam postas em prática. Ponto final. Tranquilão? Bom, vamos agora para a questão de número 9, que fala assim, ó. O que foi a doutrina Monroe? Dentro daquela lógica do entendimento da geopolítica estadunidense, e como que a questão militar tem muito a ver com isso, e percebam como cada uma dessas questões estão concatenadas, estão correlacionadas. Presta atenção, galera. Vem. A doutrina Monroe é o quê? Basicamente uma doutrina que se desenvolve do século XIX, posta em prática pelo então presidente estadunidense, que vira para a Europa no século XIX, que é o século do imperialismo na África, do imperialismo europeu na África e na Ásia, e fala assim, Europa, na América você não encosta. Por quê? Porque a América é e possivelmente continuará sendo a área de influência dos Estados Unidos, a principal área de influência dos Estados Unidos. Por quê? Olha só, todo país desenvolvido, pelo menos as maiores economias do mundo, possuem áreas de influência. Estados Unidos tem a sua, os principais países europeus têm a sua, a China tem a sua também, que é a Ásia. Até a Rússia, que é uma potência, não tanto econômica, mas do ponto de vista militar, é uma grande potência. Tem sua área de influência, que é o leste europeu, as ex-repúblicas soviéticas. O que isso significa? Que os Estados Unidos, já no século XIX, vislumbrando um projeto de desenvolvimento nacional, pensando em se tornar a maior potência do mundo, que é hoje em dia, ele entende como funciona a estrutura da geopolítica e fala, Europa, você vai explorar a África, você vai explorar a Ásia, você vai explorar o que você quiser. Aqui, na América, quem manda sou eu. Se você quiser bater de frente, vai ter conflito, vai ter guerra. E eu estou disposto a correr esse risco. Eu estou disposto a entrar em guerra com você para manter a minha área de influência. Vai querer pagar para ver? E a Europa fala, não, tá tranquilo, não quero guerra. A Europa ainda era mais forte nesse momento, mas os Estados Unidos já despontavam como uma economia emergente muito agressiva, no sentido de um crescimento econômico agressivo, muito volumoso. A Europa olha para isso e fala, cara, eu não tô afim de conflito não, tá? Já tinham uma relação próxima de troca de produtos, até porque os Estados Unidos, eles vêm das 13 colônias, que eram 13 colônias inglesas. Então, Estados Unidos e Europa tinham laços próximos de língua, cultura, enfim. Então, a Europa vira e fala, Estados Unidos, na moral, tô afim de guerra não, tá? Suave, fica aí com a tua América, eu vou para a África e para a Ásia. E assim é feito. Doutrina Monroe é uma doutrina posta em prática pelo então presidente dos Estados Unidos que estabelece que a Europa Ocidental não poderia influenciar nos rumos do continente americano, porque o continente americano seria a área de influência dos Estados Unidos da América. Tranquilo? E isso corrobora, isso é história, tá? Isso corrobora a pergunta anterior. Como que os Estados Unidos utiliza da sua força militar para garantir a manutenção dos seus interesses geopolíticos? Tudo bem? Não se entrega, presta atenção. Questão de número 10.
Comente sobre o poder geopolítico dos Estados Unidos. Cara, já vai direto para a pergunta, porque o tanto que a gente falou de geopolítica estadunidense aqui é um absurdo. Vou direto para a resposta. Escreve assim no seu caderno. O poder geopolítico dos Estados Unidos é construído a partir das suas multinacionais, a partir do seu poder militar, vírgula, o configurando enquanto a maior potência econômica do mundo, o que leva a um grande poder geopolítico, ponto, o maior do mundo, tá? Pessoal, fechamos nossa revisão, graças a Deus, tá? Façam essa revisão, vejam os resumos colocados no caderno, vejam os exercícios que fizemos no livro, vejam aquelas doses de leão, doses mínimas do seu material, que está no plural. Façam essas doses mínimas, doses de leão, não se esqueçam, ajudam pra caramba, tá? E façam essa revisão várias e várias e várias vezes. Esses exercícios foram baseados nos principais exercícios do seu livro, tá? E, obviamente, vislumbrando a sua prova, tá? Gente, ficou grande, eu sei que ficou, mas a minha intenção foi trazer uma revisão mais completa possível, tá? Beijo no coração, até semana que vem, tamo junto, valeu, fui!